Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E puxa vida, não, hoje que eu percebi que nós ultrapassamos aqui já a marca dos 22 mil seguidores, né? Oh, isso é impressionante, hein? Para um grupo que só se interessa por escrita e por literatura, é um número impressionante, né? Principalmente quando a gente pensa no país em que a gente vive, né? Mas é ótimo, é ótimo. Olha, vocês todos são sempre muito bem-vindos aqui. É uma alegria poder estar aqui para conversar com vocês. E bom, vamos aproveitar hoje, né? Este dia aqui deliciosamente nublado aqui em São Paulo, né? De temperatura amena, para a gente conversar um pouco, né? Acho que os horrores do verão estão começando a desaparecer, né? Assim espero, assim espero. Olha, ontem lá no Instagram, né, eu abri uma caixinha de perguntas só sobre escrita, né? Bom, e apareceram várias perguntas interessantes, né, mas eu quero comentar aqui hoje especificamente a respeito de duas perguntas, né? Na primeira pergunta, a pessoa queria saber o que eu achava de técnicas de escrita como o minimalismo, ou seja, quer dizer, escrever sem advérbios, sem adjetivos e também sem usar os verbos ser e estar. Isso é a primeira pergunta, né? Na segunda pergunta, a pessoa queria a minha opinião a respeito da chamada literatura marginal, né? Quer dizer, o que eu achava desse tipo de linguagem. Bom, aqui então claro, eu respondi para essas duas pessoas ontem, mas aqui eu posso posso desenvolver mais o meu pensamento, né? Bem mais, né? Então vamos aprofundar um pouco os temas dessas duas perguntas, né? Vamos começar pela primeira pergunta, quer dizer, essa ideia, né, é uma ideia que não é nova de jeito nenhum. Essa ideia de que é necessário abolir da escrita, né, advérbios, adjetivos e também certos verbos como o ser e o estar. Então vejam só, quando eu estudava na PUC, aqui em São Paulo, né, uma vez eu assisti lá uma aula do Décio Pinhatari, que vocês devem conhecer, né? Quer dizer, o Décio fazia parte do grupo dos poetas concretistas, né? Formado também pelos irmãos Campos, né? O Augusto e o Haroldo. Bom, e nessa palestra, né? Veja, eu estou com 61 anos. Naquela época eu tinha mais ou menos uns 20, 21, 22 anos, né? Nessa palestra, né, o Décio desenvolvia a mesma ideia da pergunta. Quer dizer, ele considerava que usar o verbo ser era um absurdo, né? Que nós tínhamos de construir um novo tipo de linguagem, abolindo também os advérbios e os adjetivos, né? Bom, enquanto eu escutava aquilo, né, eu tive assim o meu primeiro estalo, né? Meu primeiro estalo mental, né? De que realmente havia alguma coisa errada ali, né? Com aquele tipo de discurso e com o tipo de literatura que se produzia a partir daquelas ideias. Esse rompimento com as formas tradicionais da linguagem, né? Bom, ele revela um problema mais profundo. Né? E a ânsia com que o Décio defendia aquilo, né? Quer dizer, ele falava de uma forma muito exaltada, né? E ainda criticava ferozmente escritores como José Lins do Rego, por exemplo, né?
exatamente pelo fato de serem só bons contadores de histórias, na opinião dele, né? E ele dizia que uma literatura que se preza tem mesmo de romper com as formas tradicionais da linguagem, né? Bom, e todo aquele palavreado todo, né? Mas ele insistia tanto e com tanto nervosismo, né? Ele ficava até com o nariz vermelho, né? E se exaltava tanto, bom, que eu comecei a enxergar sob aquele comportamento um tipo de desespero, né? E eu fiquei com essa ideia na cabeça, quer dizer, de que ali havia mais desespero do que uma defesa pensada, refletida de alguma nova proposta estética. Bom, e vocês sabem como é que é a universidade, né? Quer dizer, é aquela confusão, aquela bagunça, né? E eu via nas pessoas que acreditavam no que o Décio dizia, né? E a PUC aqui em São Paulo era o lugar em que os concretistas pontificavam, né? Bom, eu via que elas produziam poemas, né? Ou o que elas achavam que eram poemas, né? Que na verdade não diziam absolutamente nada, né? Eram completamente desconexos, né? E que, inclusive, para completar o que a linguagem truncada não conseguia traduzir, eles acabavam tendo de utilizar também imagens, né? É claro. Então, observando tudo aquilo, né, gradativamente eu comecei a perceber que aquele desespero, aquela exasperação do Décio, né, aquela raiva que ele transmitia, na verdade era um sintoma de um mal maior, né? Haviam outras questões mais profundas, escondidas naquele desespero. E era inevitável, era inevitável que as coisas chegassem a esse ponto, né? Numa época de exaltação do materialismo, das ideias nihilistas, né? E de todo aquele existencialismo sartreano, né? Que é uma defesa do vazio existencial em que o homem estaria aí abandonado à sua própria sorte, né? Bom, e era evidente que essa perda, né, de todas as formas de esperança e de confiança na vida e de confiança também nos homens, né, era evidente que essa desesperação, bom, ela teria de desembocar também numa perda de confiança na linguagem, né, uma perda de confiança na própria capacidade comunicativa da linguagem, né? Agora, mas vejam o contrassenso de tudo, né? Vejam a loucura. Quer dizer, para explicar a sua teoria supostamente revolucionária, né, o Décio, durante a aula, o que ele fez? Bom, ele fez um discurso repleto de advérbios, de adjetivos, e usou incansavelmente o verbo ser e estar, né? Ou seja, para transmitir uma teoria estética que negava a linguagem, que negava as formas tradicionais da linguagem, né, ele utilizou exatamente as formas tradicionais da linguagem. Então, esse foi o segundo estalo que eu tive, né? Quer dizer, na verdade, o que eu percebi? Eu percebi que todas aquelas propostas eram artificiais, né? Eram só afetações de intelectuais que não sabiam o que fazer com o próprio desespero, né? Intelectuais que, na verdade, estavam perdidos, estavam desorientados, sem nenhuma perspectiva, né? Porque todos os tipos de esperança, né, já tinham sido arrancados deles, né? Eles estavam aí afundando e sufocando num pântano de niilismo, né, de negação irracional de tudo, pelo simples prazer de negar, né, assumindo um comportamento que, que consistia só em refutar tudo, né, ou negar tudo por princípio.
né? Refutar tudo era a norma que eles tinham criado. E só interessava, né? Só interessava praticar esse negacionismo, né? Mas praticar usando como ferramentas, né? Praticar usando como ferramentas exatamente tudo o que eles negavam, né? Ou seja, aquelas ideias eram um conjunto de disparates, né? Tudo era uma tremenda esquizofrenia, né? E nada mais que isso, né? Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo, né, o barulhinho da chuva aqui, mas neste exato momento, para minha alegria, começou uma bela chuva aqui no meu bairro. Puxa, que maravilha, que maravilha. Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso áudio, né? Agora vamos pensar um pouco na segunda pergunta, né? A pergunta a respeito da literatura que se auto-intitula aí como marginal, né? Bom, na verdade, essa literatura marginal, ela também é um sintoma do mesmo problema, do mesmo problema. Porque, vejam, uma literatura marginal é uma literatura que se fecha na sua própria marginalidade, né? Ou seja, ela se fecha nos seus próprios limites, que são os limites da periferia, né? E fala apenas para quê? Ela só fala para se autorreferenciar, né? E como é? Como é que essa literatura faz isso? Bom, ela faz isso utilizando uma linguagem que se expressa por meio dos jargões de um determinado grupo social, né? Quer dizer, narrando também fatos que são característicos só daquele grupo social. Ou seja, esse tipo de literatura usa um código linguístico próprio de um grupo sociocultural, né? Quer dizer, essa literatura ela se fecha nesse vocabulário específico, nesse código linguístico que é difícil de compreender, né? Ou que é mesmo incompreensível para quem não vive nessas regiões, nesses bairros, né? E assim, então, quer dizer, nesse gesto, que também é uma forma de desespero, né, essa literatura nega todas as possibilidades de comunicação com o conjunto da sociedade, né? Ou seja, ela rompe com a linguagem tradicional, né, com a linguagem de uso comum, e rompe também com os valores que são de uso comum, e faz isso como uma tentativa de autoafirmação, né? Mas é uma autoafirmação que, na verdade, se transforma num isolamento completo, né? Quer dizer, um isolamento que certos intelectuais tratam, né? Que certos intelectuais consideram como um gesto heróico, né? Mas que, na verdade, é só desespero, né? Agora, vejam só, né? Novamente a incoerência, né? Novamente a loucura dessas ideias todas, né? Depois, quando essa literatura quer conquistar o grande público, né? O que ela faz? Bom, aí então, né, de maneira absolutamente hipócrita e incoerente, ela sai da sua periferia, sai da sua marginalidade e vem utilizar todo o aparato editorial, todo o aparato de mídia, todo o aparato de marketing daquela sociedade com a qual ela havia supostamente rompido, né? Ou seja, mais uma vez, tudo é só artificialismo, né? Tudo é só afetação, tudo é só fingimento, né? Então percebam que nos dois casos, né, das duas perguntas, há sempre a negação de uma questão muito básica, uma questão muito simples, né?
que é o que toda literatura, que é o que todos os escritores sempre fizeram e fazem. Né? Quer dizer, vejam, qual é o grande trabalho do escritor? Qual é? Bom, é criar e usar uma linguagem que seja, ao mesmo tempo, pessoal e universal. Né? E por que o escritor busca essa linguagem? Por que o escritor luta para criar um estilo que seja, ao mesmo tempo, pessoal e universal? Por quê? Porque ele quer que as outras pessoas possam experimentar, que as outras pessoas possam reviver o que ele experimentou, o que ele viveu e o que ele decidiu gravar na forma de literatura. Mas o caminho desses dois grupos, dessas duas propostas que eu apresentei aqui, bom, o caminho delas é exatamente outro, né? É o de romper com qualquer possibilidade de comunicação. Ou seja, são literaturas que se fecham em si mesmas. Né? E por se fecharem em si mesmas, por se restringirem a um código que é intransmissível e incomunicável, na verdade, elas estão negando, né? Não só a literatura, mas negando também a própria vida, negando também a própria realidade. Né? Mas o caminho dos grandes escritores é exatamente oposto, né, ao dessas formas minimalistas e marginais. Né? Quer dizer, o que o grande escritor quer é que a sua linguagem encarne e expresse as ideias com a máxima claridade. Né? Porque ele quer que as suas ideias permaneçam, que elas influenciem as gerações futuras. Né? E não que elas se transformem no que o Boris Pasternak dizia, né? Que é aquele grande poeta e prosador russo. Né? Quer dizer, o Pasternak dizia, quer dizer, que as minhas ideias, que elas não se transformem num eco intranscendente que se desvanece no ar. Tá? Tem uma entrevista do Pasternak, de 1960, em que num determinado trecho, começa a recordar os movimentos vanguardistas que surgiram na Rússia, né, logo depois da Revolução Comunista de 1917. Né? E ele despreza todo aquele experimentalismo, né, que a gente encontra, por exemplo, nos poemas do Mayakovsky. Né? E ele recusa aquela poesia sem forma que, na verdade, na opinião dele, revelava a pobreza de pensamento, né? A falta de consistência das ideias que defendiam aquela estética. Né? Quer dizer, o Pasternak diz que aquele período foi uma era de afetação. Né? E que ele nunca conseguiu entender os sonhos de uma linguagem nova ou de se encontrar uma forma de expressão absolutamente original. Né? E que, na verdade, as descobertas mais extraordinárias, elas acontecem quando o escritor se sente esmagado por aquilo que ele precisa dizer, por aquilo que ele tem de dizer. Né? Quer dizer, quando o escritor experimenta essa opressão interior, quando ele tem essa urgência de se expressar, bom, então ele utiliza as formas tradicionais de linguagem sem nenhum problema. Né? Porque ele sabe que ele pode transformar essa linguagem numa linguagem realmente pessoal. Né? Ele sabe que, por meio do processo criativo, ele pode recriar a linguagem, né? E ainda assim continuar transmitindo o que ele pensa. Né? Bom, e qual é a consequência de agir assim, de escrever assim? Né? Bom, a consequência é que tudo o que ele experimentou vai continuar vivo
depois da sua morte, né? Quer dizer, a sua literatura vai se transformar em algo imortal, né? Exatamente porque ele criou uma linguagem, criou um estilo que é, ao mesmo tempo, como eu disse, pessoal e universal, né? E o Pasternak, nessa mesma entrevista, né, quando ele recorda o suicídio do Mayakovsky, né, quer dizer, o suicídio de um poeta que tinha abraçado todas as propostas vanguardistas e que tinha defendido ardorosamente a revolução, né, inclusive chegando a perseguir os próprios amigos, né, o Pasternak diz que o Mayakovsky se matou por quê? Bom, ele se matou porque ele assumiu um compromisso falsamente heróico com um único ponto de vista, né? Porque ele se fechou nesse único ponto de vista e se matou porque o seu orgulho não permitia que ele aceitasse as mudanças que começaram a ocorrer no seu interior e ao seu redor. Ou seja, né, vejam só, quer dizer, nós novamente voltamos à questão do desespero, né? Nós voltamos à desesperança, quer dizer, fechar-se em si mesmo, desacreditar da linguagem, desacreditar, né, da possibilidade da comunicação, perder a confiança na linguagem, na possibilidade de criar uma linguagem, um estilo que seja ao mesmo tempo pessoal e universal. Bom, tudo isso já é prenúncio do suicídio, né? Quer dizer, na verdade, né, quando nós perdemos a confiança na linguagem, bom, nós já cometemos um suicídio simbólico, né? Um suicídio em efígie, né? Um suicídio em efígie, né? Quer dizer, por meio do qual você nega a própria vida e a própria realidade, né? É isso, eu acho que está ótimo, né? Está muito bom por hoje, meus caros. Olha, um grande abraço em vocês e espero que vocês tenham um ótimo final de semana, viu? Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.